Nesse vídeo, eu vou te explicar sobre a biologia do patriarcado e por que o patriarcado é a única alternativa para qualquer sociedade que deseja manter a paz e promover a prosperidade com segurança no longo prazo. A primeira coisa que você precisa entender é que o patriarcado não foi uma simples escolha civilizacional, ele foi uma escolha por sobrevivência. Ao longo dos séculos, milhares de culturas no mundo todo adotaram o patriarcado não porque ele era perfeito, mas simplesmente porque ele funcionava. Patriarcado significa reino do pai, uma estrutura onde os homens lideram. Evidentemente, qualquer patriarcado pode se tornar um sistema de opressão ou de proteção. A diferença entre uma versão e outra está nos homens que compõem e lideram aquele sistema. Apesar de ser opressor ou protetor, o fato é que a biologia desenhou o patriarcado muito antes da cultura. Por causa dos níveis maiores de testosterona, os homens são mais propensos ao risco, à conquista, à competição, ao passo que as mulheres são mais ligadas ao nutrir, à empatia, à preservação. Em um mundo perigoso, a sociedade que colocou os mais fortes na linha de frente sobreviveu. E a sociedade que não colocou os mais fortes na linha de frente terminou desaparecendo mais cedo do que ela esperava. Só porque o patriarcado ajuda uma sociedade a sobreviver no longo prazo, isso não significa dizer que o patriarcado seja sempre certo ou sempre justo. Mas a estrutura de uma sociedade está inserida na natureza e segue os mesmos princípios que regem a natureza em si. E na natureza não se trata de justiça, é principalmente sobre função. Se tal coisa funciona em um determinado ecossistema, aquilo segue em frente e prospera. Se tal coisa não funciona num determinado ecossistema, aquilo lá é atrofiado ou simplesmente extinto. Você pode até achar essa dinâmica brutal, injusta, mas vá reclamar com a natureza, não comigo. Algumas sociedades humanas chegaram a optar por sistemas diferentes do patriarcado. Por exemplo, a cultura Cucutene Tripilha, que floresceu entre 5.500 e 2.700 anos antes de Cristo, na região da Ucrânia, da Moldávia e da Romênia, era organizada fortemente em torno da energia feminina, com forte presença das mulheres nas práticas religiosas e na gestão social. Essa sociedade terminou sendo substituída por invasores indo-europeus ligados à cultura Yamnaya, uma cultura guerreira e patriarcal. A civilização minoica, que floresceu entre 3.100 e 1.450 anos antes de Cristo, na ilha de Creta, também era centrada na energia feminina, com representações abundantes da grande deusa, sacerdotisas de grande prestígio e indícios de baixa beligerância devido à priorização da energia feminina na organização dessa sociedade. A civilização minoica terminou sendo conquistada pelos micênicos, que eram patriarcais e mais militarizados. A civilização do Vale do Indo, que floresceu entre 3.300 e 1.900 anos antes de Cristo, na região da Índia e do Paquistão, era uma sociedade urbana, organizada e pacífica com liderança espiritual feminina. Ela simplesmente desabou com a chegada dos ários, que eram guerreiros patriarcais e impuseram com facilidade uma estrutura social masculina. As tribos iroquesas da América do Norte possuíam uma estrutura matriarcal. As mulheres escolhiam e depunham líderes políticos, gerenciavam a terra e os recursos. Cada uma dessas tribos foi conquistada de maneira implacável por sociedades europeias patriarcais, principalmente britânicas e francesas. A sociedade Minangkabau, que existe na região de Sumatra e na Indonésia, é considerada a maior sociedade matriarcal ainda viva. Nela, as propriedades e as heranças são passadas por mulheres. Mas, apesar de ainda sobreviver, a sociedade Minangkabau foi praticamente subjugada 100% pelo poder político e militar após a imposição do Islã, que é fundamentalmente patriarcal. O resumo é que a moralidade matriarcal não te protege.
As lanças, os machados, os escudos, as espadas, as paredes e os músculos patriarcais, sim, eles te protegem. Isso parece um jeito meio bárbaro de justificar o patriarcado, mas isso não é uma justificativa, isso é história. Paz e amor materno não determinam a sobrevivência de uma sociedade. A sobrevivência de uma sociedade é determinada pelo seu poder de fogo e por sua capacidade de agressão. Quanto mais disso ela tiver, mais chances ela terá de sobreviver à passagem do tempo e resistir aos ataques de outras sociedades. Mas aqui está o plot twist. Não é só porque uma sociedade é patriarcal que ela tem a obrigação de ser violenta. O melhor modelo de sociedade é um patriarcado justo, quando o homem guia com sacrifício, não com vaidade. Quando a proteção não controla, ela se coloca a serviço. Quando a liderança é ganha por mérito, não sequestrada por abusos. A solução, então, não é destruir o patriarcado, mas reconstruir o patriarcado sobre bons princípios. Uma sociedade patriarcal baseada em bons princípios não bloqueia nem limita as mulheres. Ela protege e apoia as mulheres, como os ossos que protegem o coração, como as colunas que apoiam e sustentam um prédio. Isso também não significa que as mulheres não podem guiar uma sociedade. Algumas até podem, algumas até tentam, mas no fundo, a maioria das mulheres não quer esse fardo, porque liderança, a verdadeira liderança, é um pesadelo. E a biologia deu aos homens ferramentas melhores para lidar melhor com esse pesadelo. Força física, resiliência, competitividade, agressividade, compartimentalização emocional. Isso não é superioridade, mas capacidade funcional para exercer uma determinada função. O patriarcado não foi inventado do nada, ele evoluiu da biologia, da guerra, da sobrevivência e se tornou um sistema e uma cultura porque conseguiu manter as pessoas vivas. Então a pergunta não é: nós devemos substituir o patriarcado? Não. A pergunta é: que tipo de homem deveria liderar o patriarcado? Porque o patriarcado não é o inimigo, os princípios dentro dele é que podem ser.